Hare Krishna, aqui é Radha Shakti e hoje a gente está começando o terceiro episódio do quadro Lilas, Encantos para a Alma. E hoje a gente vai ver um passatempo muito especial, muito doce, muito querido pelos Vaishnavas, porque é um passatempo que trata sobre o relacionamento do devoto de Krishna e do próprio Krishna. E isso aconteceu aqui na Terra há um pouco mais de 5.000 anos atrás. Esse passatempo está no capítulo 80 do Srimad Bhagavatam, canto 10, e também no Krishna Book, um estudo resumido feito por A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada desse mesmo canto 10 do Srimad Bhagavatam. E o passatempo de hoje é o encontro do Brahmana Sudama com o Krishna. Então senta que lá vem passatempo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então, Brahmana Sudama era uma personalidade muito única. Ele tinha um caráter muito puro e transcendental. Esse Brahmana ele vivia de forma muito simples e era muito pobre. Ele era amigo de Krishna da época do Gurukula e eles se conheciam desde novinhos. Ele era casado, vivia com a sua esposa, que também era extremamente virtuosa. O Brahmana Sudama, ele chegou a uma plataforma espiritual no qual ele reconhecia o que era a sua cota e o que não lhe era de direito, como é explicado no Shri Upanishad e nas escrituras em geral, que cada pessoa tem a sua cota de felicidade e de tristeza, sukha, dukkha, felicidade e aflição, e também de riqueza, de benefícios materiais em termos gerais, em opulências materiais. Ele aceitava o que era a cota dele sem gastar o seu tempo com busca por benefícios materiais, e sim ele utilizava o seu tempo para desenvolver consciência espiritual cada vez mais. Ele era um devoto perfeito, ele era uma alma autorrealizada que sentia completo prazer na sua prática e vida espiritual. Porém, ele vivia em grande miséria e ele era grihasta, então ele tinha uma esposa, ele era um chefe de família. A esposa dele era extremamente virtuosa e não gostava de criticá-lo, porém ela percebia que a própria saúde do Brahmana Sudama, Sudama Vipra era o nome dele, estava comprometida devido à pobreza pela qual eles viviam. Eles viviam com roupas surradas, muito simples, eram muito simples mesmo. E ela não queria benefícios, ela não tinha interesse em ter joias, vestidos ou coisas do tipo. O interesse real dela é que o seu esposo pudesse ter saúde, pelo menos uma vida minimamente digna. Então ela faz um pedido repetidamente para Sudama. E ela diz assim: meu querido senhor, sei que o senhor Krishna, o esposo da deusa da fortuna, é seu amigo pessoal. Você também é devoto do senhor Krishna e ele sempre está pronto a ajudar os seus devotos. Mesmo se você pensa que não está prestando nenhum serviço devocional ao Senhor, você é rendido a Ele, e o Senhor é o protetor da alma rendida. Ademais, sei que o Senhor Krishna é a personalidade ideal da cultura védica. Ele é sempre favorável à cultura bramânica e é muito solícito para com os brahmanas qualificados. Você é a pessoa mais afortunada, pois tem como seu amigo a suprema personalidade de Deus. O Senhor Krishna é o único abrigo para personalidades como você, que se renderam completamente a Ele. Você é santo, erudito e tem controle completo sobre seus sentidos. Dadas as circunstâncias, o Senhor Krishna é o seu único abrigo. Então, por favor, vá até Ele. Eu estou certa de que Ele entenderá imediatamente a sua posição empobrecida. Como você é chefe de família, você fica angustiado se não tem dinheiro. Contudo, assim que entender sua posição, Krishna certamente lhe dará riquezas suficientes de forma que poderá viver muito confortavelmente. E assim ela continuou, tanto glorificando Krishna quanto glorificando seu esposo e explicando por que ela estava fazendo aquele pedido e por que aquele pedido era justificável. Então, depois de ela fazer repetidas solicitações para o Brahmana Sudama, ele resolveu aceitar as solicitações que ela estava fazendo a ele, mas o pensamento dele foi o seguinte: se eu aceitar e visitar Krishna para fazer o pedido que a minha esposa tá querendo, eu vou poder ver ele. Eu vou poder encontrar com Krishna. E eu não vejo Krishna desde pequeno, eu tô com muita saudade de Krishna. Então ele pensou, eu vou, mas eu vou para encontrar com Krishna. E ele não foi pensando em pedir qualquer coisa para Krishna. E ele foi com o coração feliz, meditando nessa ida para encontrar com Krishna, e ele pensou assim: bom, eu tenho que levar algum presente para o meu amigo, faz tanto tempo que eu não vejo ele. E lembrando que ele era extremamente pobre e Krishna era um rei, né, o rei de Dwaraka, então ele vivia numa opulência
incomensurável. Mas ele diz para sua esposa, por favor, consiga alguma coisa que nós tenhamos para dar de presente para Krishna. E então é descrito no Srimad Bhagavatam que na realidade eles não tinham nada em casa. E por isso ela vai na vizinhança, nos brahmanas vizinhos e vai pedindo um pouquinho de arroz para cada um. E aí eles entregam, ela no fim ele tem um punhado de arroz quebrado assim, que é o que ele conseguiu, ele arruma numa trouxinha, amarra no ombro e ele vai encontrar com o seu amigo. Em seu coração ele só estava meditando na possibilidade de poder encontrar com Krishna e não havia mais nada em sua mente. Então tem a descrição da chegada do Brahmana do Dwaraka e é descrito assim: quando o amigo Brahmana do Senhor Krishna foi até lá, ele e outros Brahmanas tiveram de atravessar 3 acampamentos militares. Em cada acampamento havia portões enormes que ele também teve de atravessar. Depois dos portões e acampamentos havia 16.000 imensos palácios, os quarteirões residenciais das 16.000 rainhas do Senhor Krishna. O Brahmana entrou em um palácio que era muito esplendidamente decorado. Quando entrou neste belo palácio, ele sentiu que estava nadando num oceano de prazer transcendental. Ele se sentiu mergulhando e flutuando naquele oceano transcendental. E isso não era devido à opulência material que Krishna estava exibindo ali, mas na realidade a opulência espiritual presente naquele ambiente. Porque não só Krishna estava ali, mas a própria deusa da fortuna Lakshmi Devi, na forma de Rukmini Devi, e as esposas de Krishna, que também eram personalidades extremamente avançadas. Alguém pode ouvir essa passagem e pensar assim: nossa, Krishna tinha 16.000 esposas? Sim, Krishna tinha 16.108 esposas. E isso não é nada. Como diz Srila Prabhupada, explica no Srimad Bhagavatam, o Senhor Supremo, a Suprema Personalidade de Deus, Bhagavan, ele é na verdade o esposo de todas as almas, né? Porque as almas são Shakti, elas são de natureza feminina, elas são energia. Então todas as almas têm um relacionamento amoroso eterno com Krishna, eterno com Deus. Então quando Krishna vem à Terra e executa esses passatempos que são muito maravilhosos, uma personalidade que está vendo da perspectiva da realidade espiritual sabe que são só uma amostra da realidade, com R maiúsculo mesmo, que Deus representa em relação a todos os universos. Todas as mulheres em todos os universos são originalmente esposas de Deus, esposas de Krishna, assim como todas as almas. Então quando Krishna casa com 16.108 esposas, isso não é uma grande coisa, diz Srila Prabhupada. Não é um número tão grande assim para Krishna. Então acontece o encontro de Krishna e do Brahmana Sudama. Krishna está sentado na cama de Rukmini e aí ele vê Sudama chegando de longe e ele já se levanta e vai muito feliz encontrar com ele, lhe dá um abraço, assim, com os 2 braços apertados. E é muito interessante porque Krishna ele é o reservatório de prazer de todas as entidades vivas e nesse momento ele mesmo sente prazer de encontrar com uma alma purificada como Sudama. Então o reservatório de prazer da própria Shrimati Radharani, Radharamana, sente prazer ao encontrar com seu amigo Sudama. E ele fez o Brahmana sentar-se na sua própria cama, trouxe frutas, bebidas e artigos de adoração. Então o Supremo Puro, o Senhor Shri Krishna, o Narayana, ele lava os pés do Brahmana Sudama e depois de lavar os seus pés, ele pega a água da lavagem dos pés e coloca sobre a sua cabeça. Esse é um hábito que a gente encontra na cultura védica e inclusive a gente encontra uma passagem em relação a isso nos passatempos de Jesus Cristo também, que são muito posteriores a esse período da vinda de Krishna, porém a gente vê que era uma cultura no Oriente essa questão da relacionar a humildade com o lavar os pés, Tem uma passagem das histórias de Jesus, no qual Jesus lava os pés de seus discípulos, e os discípulos ficam muito chocados com aquilo, porque eles achavam que era eles que tinham que lavar os pés de Jesus. E Jesus mostra, não, eu lavo os pés de cada um de vocês, E a gente encontra essa atitude nos passatempos de Krishna que são muito anteriores, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, perante aos devotos puros, ele se abaixa, ele oferece orações aos seus devotos puros, ele oferece glorificações e aqui, como está mostrando, ele lava os pés de Sudama. Então ele unta o corpo de Sudama com polpas de açafrão, aguro e sândalo, acende incensos perfumados e oferece-lhe uma lamparina de ghee. E ele diz: meu querido amigo, é uma grande fortuna que tenhas vindo aqui encontrar comigo.
Então Sudama era uma pessoa que estava muito pobre, mal vestido, de roupa puída, um corpo muito magro e com os ossos tão finos, assim, ele era tão magro que os ossos deles finos estavam aparecendo. Mas essa personalidade que estava nesse estado de pobreza, ele estava sendo, naquele momento, recebendo uma arte da Suprema Personalidade de Deus, e o mais curioso, ele estava sendo abanado com uma châmara pela própria deusa da fortuna, Lakshmi Devi, que é Rukmini Devi, estava ali abanando Brahmana Sudama. As outras rainhas olham aquela cena e elas ficam estupefatas. Nossa, como Krishna está tratando esse Brahmana que é tão miserável, tão pobre assim, dessa forma. Mas elas sabiam, porque elas eram também grandes sábias, que não era uma personalidade qualquer que estava ali, certamente era uma pessoa muito especial. Mas o que elas ficaram surpresas foi com a intensidade da recepção que Krishna deu, porque elas inclusive observaram que o abraço que Krishna deu em Sudama, ele só dava em Balarama e Rukmini. Então elas pensaram, ele deve ser realmente muito especial. E então Krishna senta Sudama na cama e começa a lhe dar diversas instruções sobre vida social, sobre desenvolvimento espiritual, sobre conduta divina aqui na Terra. E essas instruções você pode encontrar elas no Vedabase, na parte que fala sobre o passatempo do encontro de Krishna com o Brahmana Sudama, que eu vou colocar depois o link aqui na descrição e você pode ler essas instruções todas, que são muito bacanas e são bem longas também. E depois ele começa a recordar, depois de dar essas instruções, recordar de momentos que ele e Sudama passaram juntos no ashram de Sandipani Muni, que era o guru deles quando eles eram pequenos. Então ele traz uma lembrança assim: meu querido amigo, penso que você se lembra de nossas atividades durante os dias quando vivíamos como estudantes. Talvez se lembre quando certa vez fomos apanhar lenha na floresta por ordem da esposa do guru. Enquanto juntávamos a madeira seca, acabamos por adentrar a floresta densa e nos perdemos. Houve uma inesperada tempestade de poeira e em seguida nuvens e raios no céu e o som explosivo de um trovão. Logo em seguida, o sol se pôs e nós estávamos perdidos na selva escura. Depois disso começou uma chuva pesada, o solo inteiro ficou inundado com água e não pudemos localizar o caminho de regresso ao ashram de nosso guru. Talvez você se lembre daquela chuva pesada. Não era de fato uma chuva, mas um tipo de devastação. Por causa da tempestade de poeira e da chuva pesada, começamos a nos sentir muito doloridos e em qualquer direção que virássemos, ficávamos confusos. Naquela condição angustiante, pegamos na mão um do outro e tentamos descobrir nosso caminho de volta. Passamos a noite inteira daquele modo e de manhã cedo, quando nossa ausência foi percebida pelo nosso Gurudeva, ele ordenou a seus outros discípulos que nos procurassem. Ele também foi com eles e quando eles nos localizaram na selva, acharam-nos muito aflitos. Depois ele conta da reação do guru, que estava muitíssimo satisfeito com todas as atribulações que eles haviam passado, só para poder satisfazer o guru deles. E é bacana a gente ver que para uma criança tudo toma uma proporção muito grande, né? E Krishna está trazendo uma lembrança de quando eles eram crianças, eles tinham aqui 7, 8 anos de idade. Então a chuva parecia uma devastação, tudo foi muito intenso, eles estavam confusos, eles estavam perdidos. E imagina, Sudama estava passando um passatempo assim para servir o guru deles junto com o Krishna, com a Suprema Personalidade de Deus. Então imagina o nível de amizade, de intimidade que Sudama não tinha com Krishna, não tinha com Deus, cultivado de muitas outras vidas, né? Então, depois que eles trazem essas lembranças, eles conversam sobre isso, Krishna percebe que Sudama estava constrangido. Como Krishna é o Paramatma, super-alma no coração de todas as entidades vivas, ele pôde perceber o que estava passando pela mente de Sudama. E nós somos Jivatma, ou seja, nós habitamos somente o nosso corpo e temos ciência sobre o que acontece somente com o nosso corpo. Eu sei somente o que eu estou pensando, eu sei somente sobre os meus sentimentos de forma plena, né? A gente sabe melhor da gente, muito melhor do que dos outros, porque habitamos somente este corpo. Agora, Paramatma, a alma suprema, habita todos os corpos, então sabe dos sentimentos, das emoções e pensamentos de forma perfeita e não imperfeita de todas as entidades vivas. De certa forma, esse Paramatma conhece a gente muito melhor que a gente mesmo, né? Porque a gente conhece os nossos sentimentos e emoções dependendo do nosso estágio de evolução e compreensão em relação
relação ao que somos e qual a meta da nossa vida. Então, este Paramatma, que é a super-alma presente no coração de todas as entidades vivas, estava personificado ali na frente de Sudama. E ele sabia que Sudama estava constrangido e um pouco receoso. E então ele fala para ele assim: meu querido amigo, certamente eu não tenho falta de nada, mas se meu devoto me dá algo como uma oferta de amor, embora possa ser muito insignificante, eu aceito isso com grande prazer. Por outro lado, se alguém não é devoto, embora ele possa me oferecer muitas coisas valiosas, eu não gosto de aceitar. Eu, na verdade, só aceito coisas oferecidas a mim com devoção e amor. Caso contrário, por mais valioso que algo possa ser, eu não aceito. Se meu devoto puro me oferece até mesmo as coisas mais insignificantes, uma pequena flor, um pequeno pedaço de folha ou um pouco de água, mas satura o oferecimento de amor devocional, não só aceito tal oferecimento alegremente, mas o como com grande deleite. E Krishna está falando do pacotinho de arroz quebrado que Sudama trouxe amarrado em sua roupinha. E ele queria levar um presente para Krishna, né? Vocês lembram no início do vídeo. Só que ele estava constrangido de entregar para ele, por isso Krishna traz esse alento para ele, né? Dizendo que, como ele diz no Bhagavad Gita, para Arjuna, né? Patram puspam palantoyam, né? Tudo aquilo que você me oferecer com amor e devoção, seja uma flor, uma fruta ou uma água, eu aceitarei. Então, devido à grande timidez, Sudama Vipra, ele vacila em apresentar o presente para Krishna, né? E ele pensa assim, como é que eu posso oferecer uma coisa tão insignificante para Krishna, que tem tudo, né, de forma infinita? E então, Krishna, ele arrebata o pacote de arroz quebrado amarrado nas vestes de Sudama, ele pega e abre, e ele diz assim: eu acredito que esta quantidade de arroz quebrado não apenas me satisfará, mas satisfará a criação inteira. Porque quando a gente satisfaz a raiz, né, toda a árvore fica satisfeita. Dessa forma, quando Krishna fica satisfeito, o universo inteiro fica satisfeito. Quando uma pessoa rega a raiz de uma planta, ela toda brilha, mas se ela rega só as folhas da árvore, não tem o mesmo efeito. Então é isso que Krishna está querendo dizer. E aí Krishna come metade do arroz, e quando ele vai comer a segunda metade, a rainha Rukmini interrompe ele e diz assim: meu querido senhor, este único punhado de arroz quebrado é suficiente para fazer com que o doador seja muito opulento nesta vida e que mantenha sua opulência na vida seguinte. Meu Senhor, você é tão amável com seus devotos que até mesmo este bocado de arroz quebrado muito agrada, e seu prazer assegura ao devoto opulência nesta vida e na próxima. Então Sudama passou a noite na casa de Krishna, conversando com ele, e depois, na manhã seguinte, né, ele começou a retornar para a casa dele. E assim ele estava se sentindo realmente em Vaikunta, ele passou uma noite em Vaikunta, era assim que ele se sentia. E de fato isso aconteceu porque onde quer que esteja Narayana e onde quer que esteja Lakshmi, Krishna e Rukmini, esse local será Vaikunta Loka, então a residência transcendental daqueles que não estão presos mais no ciclo de nascimentos e mortes. Vaikunta significa o local onde não há ansiedade. Então, quando Sudama voltava para casa, ele ficou se lembrando repetidamente da recepção amorosa e calorosa que Krishna deu para ele. E assim ele pensou: é muito aprazível ver o Senhor Krishna, que é assaz dedicado aos Brahmanas. Quão grande amante ele é da cultura bramânica, ele é o próprio Brahman Supremo, mas ele reciproca com os Brahmanas. Ele também respeita tanto os Brahmanas que ele abraçou um Brahmana pobre como eu, embora ele nunca abrace ninguém contra o seu peito, exceto a deusa da fortuna. Como pode haver qualquer comparação entre eu, um Brahmana pobre e pecaminoso, e o Supremo Senhor Krishna, que é o único abrigo da deusa da fortuna? Malgrado isso, considerando-me um Brahmana, ele abraçou-me com grande prazer, com seus 2 braços transcendentais. O Senhor Krishna foi tão gentil comigo que ele permitiu que eu me sentasse na mesma cama onde a deusa da fortuna se deita. Ele considerou-me seu irmão verdadeiro. Como posso avaliar minha dívida para com ele? Quando eu estava cansado, Srimati Rukmini Devi, a deusa da fortuna, começou a abanar-me segurando o abano Chamara em sua própria mão. Ela nunca considerou sua elevada posição como a primeira rainha do Senhor Krishna. Recebi serviço da Suprema Personalidade de Deus por causa da sua elevada consideração para com os Brahmanas, e massageando minhas pernas e alimentando-me com suas próprias mãos, ele praticamente adorou-me. Todos no universo adoram os pés de lótus do Senhor Krishna, aspirando por elevação aos planetas divinos e libertação, moksha. Todos os tipos de opulência material, artha ou perfeição nos poderes de yoga místico, siddhis,
Não obstante, o Senhor foi tão gentil comigo que Ele não me deu nem mesmo uma quantia ínfima de qualquer forma de riqueza, sabendo muito bem que, sendo eu um homem paupérrimo, se eu adquirisse algum dinheiro, poderia tornar-me orgulhoso e louco por opulência material e assim esquecê-lo. Então, dessa forma, o Brahmana ia voltando e pensando em todas essas coisas, e é muito interessante porque a gente observa esse texto e percebe todas as virtudes e o caráter divino de raciocínio de Sudama, porque ele poderia ter pensado assim, Krishna me fez toda essa recepção porque eu sou muito rendido a ele, mas não, é interessante que ele diz, ele me prestou serviço dessa forma porque ele é muito dedicado aos brahmanas, ele é muito dedicado à cultura védica. Então, mesmo eu não sendo um brahmana de verdade, ele me considerou um brahmana. Então, ele não se colocou numa compreensão de que ele era muito puro e por isso Krishna o serviu daquela forma. E quando a gente está falando aqui em termos de pureza, a gente não está falando de uma pureza desvinculada de Deus, desvinculada de Krishna, porque isso não existe na cultura védica. Quando a gente fala de pureza, a gente fala de nível de rendição, de entrega amorosa a Deus. E a de Sudama era extremamente bem sucedida. Então, quando Sudama estava chegando em casa, na área, que ele é reconhecida como sendo a casa dele, é descrito assim: ele percebeu que em lugar da cabana dele havia grandes palácios feitos de valiosas pedras e joias, as quais reluziam como o sol, a lua e os raios de fogo. Não apenas havia enormes palácios, mas a intervalos havia parques belamente decorados, pelos quais muitos homens bonitos e mulheres formosas estavam passeando. Nestes parques havia lagos agradáveis, cheios de belas flores de lótus e lírios, e havia revoadas de pássaros multicoloridos. Então ele percebeu que estava chegando a esposa dele. E a esposa dele estava tão bela, belamente decorada, com cabelo maravilhoso, com joias e tudo. Recebeu-lhe com um sorriso muito feliz. E ela parecia a própria deusa da fortuna. Foi o que o próprio Brahmana Sudama pensou. E então ela estava louca para lhe dar um abraço, mas ela se contém, o reverencia muito feliz. E ele fica embasbacado assim, dá um sorriso por ela e passa e entra. O que aconteceu, Krishna, logo que Krishna encontrou com Sudama e viu o estado pelo qual ele estava vivendo, ele sabia das necessidades que Sudama estava passando junto com a esposa dele, sabia que ele estava vivendo de forma muito simples e muito pobre e soube todo o trajeto que Sudama estava indo encontrar com ele, Krishna, o Paramatma, então ele sabia da intenção de Sudama. E ele sabia que a intenção de Sudama não tinha em nada querer qualquer benefício material. Tanto que Sudama foi visitar Krishna e esqueceu de fazer o pedido, a solicitação que a esposa tinha feito a ele de pedir alguma quantia material para que eles pudessem viver. Sudama estava tão satisfeito que ele esqueceu do pedido da esposa dele. E não teve coragem também, de fazer aquele pedido perante a tal felicidade espiritual que ele estava sentindo. Mas Krishna sabia de tudo isso e Krishna logo, é descrito no Bhagavatam, que logo que ele viu Sudama, ele já pensou: este Brahmana não veio me procurar com intenção de nenhum benefício material. Ele simplesmente está feliz por me ver e por isso eu vou lhe dar toda a fortuna que nem mesmo o Deus dos céus, Indra, pode imaginar. Eu vou tornar-lhe tão opulento como um deva, como um semideus. E então, quando Sudama chega em casa, ele vê que tem um palácio esperando por ele e que ele recebe uma fortuna imensa. Então tem uma nuance, tem várias nuances e aspectos importantes nesse passatempo, e um deles é que, bem evidente, é que quando a gente entrega algo para aquele que é o todo infinito, todo misericordioso, a gente nunca perde, porque esse é o raciocínio materialista. Se eu entregar algo para a espiritualidade, se eu entregar algo para Deus, eu vou estar perdendo meu tempo, ou eu vou estar perdendo recursos, ou eu vou estar perdendo a minha inteligência, ou qualquer coisa do tipo. Na realidade, não. Quando a gente entrega para aquele que é infinito, a gente recebe de forma infinita. E isso se mostra na vida prática dos devotos puros. Seja não nessa vida, pode ser na próxima, não importa. Porque a gente está direcionando a nossa energia divina, está depositando num local fértil. Quando a gente coloca a nossa energia, que é espiritual, viva num local infértil como a matéria, a gente não pode esperar receber nada além do que a lei do karma certinho tem para nos dar. E a gente não faz ideia de como isso é muito menos do que a realidade espiritual pode nos oferecer. Então a pessoa jamais se torna um perdedor, mas na realidade quando ela entrega algo para o Senhor, ela recebe milhões de vezes mais. E então, chegando perante toda essa opulência, Sudama pensa assim:
Oro para ter a amizade do Senhor Krishna e para me ocupar no serviço a Ele e me render completamente a Ele em amor e afeição, vida após vida. Eu não quero opulências, eu apenas desejo não esquecer do serviço a Ele. Apenas desejo associar-me com seus devotos puros. Possa minha mente e minhas atividades estarem sempre ocupadas em seu serviço. A não nascida suprema personalidade de Deus, Krishna, sabe que muitas grandes personalidades caíram de suas posições por causa de extravagante opulência. Portanto, mesmo quando seu devoto lhe pede alguma opulência, o Senhor às vezes não concede isso. Ele é muito cauteloso com seus devotos, porque um devoto em uma posição imatura de serviço devocional pode receber grande opulência e cair da sua posição por estar no mundo material. O Senhor não lhe oferece opulências. Esta é outra manifestação da misericórdia sem causa do Senhor ao seu devoto. Seu primeiro interesse é que seu devoto não caia. Ele é precisamente como um pai amoroso que não dá muita riqueza na mão do filho imaturo, mas que quando o filho é crescido e sabe gastar o dinheiro, dá a ele todo o tesouro. E então, refletindo sobre isso, Sudama se dá conta de que tudo que ele recebeu de opulência material naquele momento, ele tinha que trazer uma ressignificação para aquilo. Ele não poderia simplesmente ficar feliz e começar a desfrutar e cair de sua posição. Então, se ele entregou aquilo para Sudama, é porque ele estava depositando confiança em Sudama. E aí Sudama pensa assim: tudo o que recebi é simplesmente para servir melhor a Krishna. E vou usar tudo isso a serviço de Krishna e não cair de minha posição. Então esse é o raciocínio que Sudama tem no final desse passatempo, né? E Sudama ele é descrito como um verdadeiro Brahmana não somente por casta hereditária ou por classificação de ritualística Smarta Brahmana, mas ele é um Brahmana Vaishnava, então ele é um Brahmana completo. Ele está na plataforma de Sattva-guna em relação à lida das coisas materiais e na sua prática espiritual ele já atingiu Shuddha Sattva, que é a bondade pura e transcendental. Então essa era a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É um passatempo muito doce e no final desse passatempo, nas escrituras, a gente encontra uma bênção que eu vou ler para vocês. Shukadeva Goswami declarou que todas as pessoas que ouvem esta história de Sudama Vipra e do Senhor Krishna saberão como o Senhor Krishna é afetuoso com os devotos brahmanas, como Sudama. Então qualquer um que ouça esta história se qualificará tanto quanto Sudama Vipra e será desta forma transferido para o reino espiritual do Senhor Krishna. Hare Krishna.